O Globo Repórter de hoje revela a beleza da Amazônia proibida. Serra do Cachimbo, 21 mil quilômetros quadrados, onde só os militares podem entrar. Áreas imensas de mata cerrada, onde nem mesmo um helicóptero consegue pousar. E no coração dessa floresta gigante, cachoeiras que ainda nem entraram no mapa do Brasil. Acompanhando o rio que nasce na Serra do Cachimbo, vamos chegar ao Parque Estadual do Cristalino, em Mato Grosso, e conhecer espécies raras que a ciência acaba de descobrir. Nos acompanhe nessa expedição ao mundo das florestas intocadas. Sob o manto verde, a floresta exibe suas cores, sua vida, suas vozes. Serra do Cachimbo, sul do Pará. Lá embaixo, protegido pela mata, o rio Cristalino segue em direção a Mato Grosso. Diante dos nossos olhos, o encontro das águas. Espetáculo de exuberância amazônica. Aqui começa nossa expedição. Vamos navegar por um rio protegido de tudo e de todos. 114 quilômetros de extensão. Porta de entrada do parque que guarda a maior diversidade da Amazônia. De barco, avançamos pelo Cristalino, cercado por árvores muito altas. Os animais não se assustam. Ao contrário, a anta sai da água e volta tranquilamente para a selva. 515 espécies de aves se abrigam nos 185 mil hectares do Parque Estadual do Cristalino. Em que outro lugar da Amazônia é possível encontrar tanta vida selvagem? Vamos atravessar a Corredeira do Limão, a maior do parque. Pedras no meio do caminho. Elas estão por toda parte. Mas o barqueiro sabe como evitá-las. Nossa primeira parada. Vamos deixar a margem em direção às árvores gigantes. Lá em cima, a mais de 30 metros do chão, vive o mais arisco dos macacos. Não é fácil chegar perto do puxiú. Vamos andar muito. É um bicho rápido. E parece gostar de uma brincadeira. Se esconde da gente. Foge tão rápido que só vemos o vulto pulando pelos galhos. Só depois de muita caminhada conseguimos. E aí está ele, de corpo inteiro. Tem um rosto muito esquisito. Mas esquisito mesmo é este outro, o aranha de testa branca. Braços longos, cauda imensa. Parece mesmo uma aranha negra, um trapezista da floresta. Salta de um galho para o outro com a leveza de quem flutua no ar. A cauda parece mais um braço. Outro que usa a cauda para se agarrar nos galhos é o bugio. Com tanta habilidade, ele consegue coçar as próprias costas. Estes são bugios de mãos vermelhas, também chamados de guaribas. O chefe de uma família. Barbudo, compenetrado. Parece até triste. Mas não é nada disso. O que ele é mesmo é preguiçoso. Um come e dorme das matas.
cientistas já descobriram que essa característica tem uma explicação. Ele come muitas folhas, muitos brotos e frutos ainda um pouco verde. E as toxinas que contêm esses brotos, esses frutos, de certa maneira deixa a digestão do bugio um pouco mais lenta, então ele precisa descansar. Não é preguiça, não é tristeza? Não é tristeza, mas não deixa de ser uma certa preguiça daquela digestão. O rio Telespires, com suas águas escuras e barrentas, é também um divisor de espécies. De um lado do rio, nós encontramos os aranhas de cara branca. Do outro lado, vivem os de cara preta. A espécie é a mesma. As características são bem diferentes. Dizem que os rios, as montanhas, elas podem ser divisores geográficos que podem isolar indivíduos da mesma espécie. A distribuição do cara branca é mais restrita, então ele é mais ameaçado. O preto, ele já ocupa um território maior de distribuição pela Amazônia. Isso acontece na maioria dos grandes rios da Amazônia. Os macacos não são bons nadadores. Não se arriscam a cruzar os rios. Isolados em alguns trechos da selva, vão desenvolvendo feições diferentes. Já os macacos pregos aparecem por toda parte. São muitos, espalhados na floresta amazônica. Um canto diferente quebra o silêncio da floresta. O som que sai de um gravador ecoa pela copa das árvores. E lá de cima vem a resposta. Quem ouve com tanta atenção é o ornitólogo Andrew, um inglês que acaba de descobrir uma nova espécie brasileira. Nós estamos à procura de uma das aves mais raras do Brasil, o novo falcão amazônico, recém-descoberto pelo ornitólogo Andrew Whittaker. Ele está apresentando o bicho pela primeira vez. Este documento é como uma certidão de nascimento. É a apresentação para a ciência de uma nova ave. Ele foi estudado e aqui está a apresentação desse novo falcão que é completamente desconhecido, né? Exatamente, uma espécie desconhecida para a ciência e foi recentemente descoberto aqui na região amazônica. E ele está cantando, né? Esse canto é dele. Sim, a gente vai tentar veja ali na mata. Nunca foi filmado a primeira vez. Nunca foi filmado. Às vezes a gente tem que ter muita paciência porque ele é um bicho bem difícil para filmar, bem difícil para ver. E há 5 dias que nós estamos andando pelas matas do Cristalino à procura desse falcão. Hoje, finalmente, com esse sol, parou de chover, mas vai ser mais fácil aproximar dele. Vai ser um pouco mais fácil, sim. Então vamos tentar chegar lá. Ele está cantando nessa direção, bem na frente. Está encoberto pelas árvores, canta cada vez mais perto. Pela emoção do ornitólogo, vamos encontrá-lo finalmente. Lá está ela, está pousada bem aí, naquela galho seco. E aí está, o raríssimo falcão amazônico cantando. Esta é a primeira imagem de mais uma espécie descoberta na gigantesca e ainda desconhecida Amazônia. Ele é uma ave que fica bem escondida sob o bosque, pegando os lagartos. E é muito risco. Qualquer barulho que chega perto dele se afasta na mata e você não consegue ver ele.
E o canto é muito bonito. As vozes da floresta. Em tantos dias de caminhada silenciosa, acabamos ouvindo o mais misterioso dos cantos. Ele se esconde na parte mais fechada da mata. Encontrá-lo é o sonho de todos os seres humanos que andam pela floresta. Ouvi-lo é um privilégio. Ele tem o canto mais belo e harmonioso de todas as aves brasileiras. Diz a lenda que quando o Irapuru canta, até as outras aves calam. Vamos fazer silêncio agora, que ele está cantando. Uma ave tão pequena com um canto tão poderoso. É como um tenor que solta a voz para deixar a plateia extasiada. Aqui, a plateia somos nós. Meia dúzia de privilegiados. Um teatro de extensão ilimitada, aproveitando um raro espetáculo. Esse é um momento especial para todos os observadores de aves como você ouvir assim de perto o canto do Irapuru. Sim, exatamente. É um dos pássaros os cantos de pássaro mais bonitos do Brasil mesmo. Mas o Irapuru tem um segredo que só os especialistas conhecem. Não é verdade que todos os pássaros se calam quando ele canta. Ele é que solta a voz quando os outros estão calados. Tem épocas quando ele não canta nada. Quando está começando a chover, como agora, ele canta mais. É esse o mistério que a lenda encobre. Por que o Irapuru não faz como as outras aves que ficam mais silenciosas quando as chuvas chegam? Enigmas da Amazônia. O macaco compenetrado. O falcão desconhecido. O consagrado Irapuru. Personagens do grande espetáculo da vida selvagem. Aqui, o homem é apenas um admirador. Milhões de árvores. Até onde a vista alcança, só verde. Esta é uma das áreas que deixa tantos países com inveja do Brasil. A Amazônia secreta, que só os militares conhecem. No sul do Pará, a Serra do Cachimbo é campo de treinamento da aeronáutica. Pela primeira vez, uma equipe de televisão vai mostrar as riquezas naturais desta região estratégica. O helicóptero está pronto para partir. Vai seguir para mais uma operação sobre a selva. 3 horas de voo sobre a floresta intocada. Estamos nos preparando para acompanhar uma missão de patrulhamento da Força Aérea Brasileira na Serra do Cachimbo. Nós vamos nos deslocar aqui em direção à região norte da nossa área, mais especificamente sobre a parte mais elevada da Serra do Cachimbo, onde nós poderemos verificar não só as belezas naturais da área, como também a preservação que é feita pela aeronáutica dentro da área de Cachimbo. Aqui termina o cerrado e começa a floresta amazônica. A mudança é visível. A vegetação rasteira acaba e começa a mata densa, o verde escuro da selva. Mesmo que nós precisássemos descer ou pedíssemos para pousar, não tem espaço nem para o helicóptero fazer um pouso de emergência. Não, negativo. Normalmente a vegetação já é de floresta, com árvores bastante elevadas, bastante altas, e seria impossível o pouso do helicóptero naquela região. De repente, uma mudança no tempo. Apesar do sol forte, tudo nublado à nossa frente. Parece fogo. É como se a fumaça estivesse saindo da floresta.
Os militares conhecem bem esse fenômeno, a inversão térmica provocada pelo calor dentro da mata. A evaporação do orvalho que caiu durante a noite com a temperatura muito alta no interior da floresta. O nevoeiro ganhou um nome indígena, Aru. Uma hora de voo sobre a mata fechada e encontramos um rio de água transparente. Ele vai nos levar às cachoeiras que ainda não entraram no mapa do Brasil. Primeiro, uma queda d'água. Mais à frente, corredeiras. E a primeira das cachoeiras desconhecidas da Serra do Cachimbo. Nem a 100 quilômetros de distância daqui teríamos espaço para pousar o helicóptero. São mais de 20 cachoeiras, ainda sem nome, dentro da selva. Difícil definir qual a mais bonita. Ninguém consegue chegar aqui a não ser voando. Agora estamos ao lado dos paredões da serra, selva que nunca foi explorada. A aeronáutica vigia para evitar a entrada de invasores. A área da reserva do Cachimbo é do tamanho de Israel, ou numa comparação mais próxima, do estado de Sergipe. Uma imensidão verde que vai além do horizonte. Estas imagens revelam um Brasil desconhecido. O Ministério do Meio Ambiente e os institutos de pesquisa que estudam a biodiversidade da Amazônia consideram este mundo selvagem como um imenso laboratório para o futuro da ciência. Já no limite da área militar, com as cores do arco-íris, a cachoeira do rio Curuá. Uma das maravilhas desta região. O piloto quer chegar bem perto da cachoeira. E consegue. Uma visão espetacular. Num mergulho na selva. No caminho de volta, encontramos a cachoeira onde se pode chegar por terra. Vamos de barco. O sargento Antônio é o nosso guia. Antônio, que rio é esse que nós estamos aqui? É o rio Braço Norte. Dá continuidade ao paredão da cachoeira Braço Norte. A correnteza está levando a gente já aí. Vamos puxar para o lado, né? Nós temos que chegar do outro lado, né? Essa é a parte mais difícil, que é onde tem a correnteza que vem toda da cachoeira. E tem que passar no remo. Do outro lado do rio, vamos seguir pela trilha. Agora com cuidado. Bastante marimbondo na área. Esse é um prolongamento do paredão da cachoeira, viu? É, daqui dá pra gente... Essa parte aqui fica escondida. Chegamos até o paredão. Estas rochas também ficam cobertas pela água em tempo de cheia. Continuamos na trilha. O caminho está fechado pela vegetação. É difícil passar aqui, né, Antônio? É, o grau da dificuldade devido a ninguém andar explorando o local. Mas a vista que nós temos vale a pena, Chico. A maravilha aí da cachoeira. É o outro lado da cachoeira aqui. O outro lado da cachoeira. E forma esse espaço aqui dentro como um buraco, né? É muito bonito também. Muitos dos rios que nascem na floresta têm leitos de pedras e formam grandes cachoeiras. Esta é a Cachoeira das Andorinhas. Elas vivem aí, embaixo da queda d'água. São centenas, fazem seus ninhos dentro das cavernas. Para eles, entrar em casa é sempre uma manobra muito arriscada. Passam voando pela cortina d'água. Já pensaram tomar um banho de cachoeira sempre que voltar para casa? Com uma lente especial, o cinegrafista Marconi Matos consegue as imagens dos andorinhões em seus ninhos. Essa é uma espécie exclusiva da Serra do Cachimbo. Para esses bichos,
os ninhos embaixo das cachoeiras é uma segurança. Escondidos nas grutas, eles se sentem protegidos. Vejam que a mãe está vigiando o filhote no ninho. Ele está pouco acima, na saliência da rocha. Ela voa e ele tenta voar também, mas ainda não está independente. Qualquer descuido pode custar a vida. Se cair do ninho, é levado pela correnteza. Por isso, os pais estão sempre por perto, protegendo e alimentando a cria. Na base do Cachimbo, os militares da aeronáutica fazem treinamento de sobrevivência na selva e também operações de tiros e testes de armamentos. Mais de 80 militares ficam isolados aqui. Os bichos aparecem para acompanhar as solenidades. Viver na Serra do Cachimbo é descobrir o Brasil selvagem a cada passo. As araras canindés moram dentro da reserva. Esse é o Pedrão. É tanta intimidade que as aves voam sem medo sobre os alojamentos. E a anta? Ela chega a posar para os cinegrafistas amadores do Cachimbo. Não fossem as imagens, seria difícil acreditar. A coruja encontrou seu lugar na sombra e nem se altera com o movimento. O tatu-bola sai da mata para experimentar o gramado e só é incomodado quando invade o espaço das corujas. O ataque é feroz e ele sempre leva a pior. Sargento Wellington é um protetor dos animais. Ele acaba de socorrer um periquito estrela. O colega encontrou na estrada machucada e... Ela está com a asa quebrada. Exatamente, está com a asa quebrada, está com um ferimento na cabeça. E aí o que vocês fazem nesses casos? Ela está viajando amanhã para Brasília. Chega lá, nós entregamos ao IBAMA, que vai levá-la até o viveiro, né, um viveiro credenciado. Em determinados casos, a gente sempre pede para que a gente possa trazê-la de volta para reintroduzir a natureza. Mas no caso dela, como ela está com a asa quebrada, é possível que ela não retorne. Mas o ferimento da ave não era tão grave. No dia seguinte, já estava recuperada e voou para se unir ao seu bando. Preferiu voltar à vida selvagem na Serra do Cachimbo. Amanhece na Serra do Cachimbo. O ornitólogo Andrew avança em suas pesquisas. Ele acaba de fazer uma nova descoberta nesta mata cheia de surpresas. Hoje de manhã, pela primeira vez, eu escutei um canto que eu não conheceu. E você gravou? Gravei. Será que nós teríamos condições de atraí-lo? Vamos tentar. Lá vem ele, tá vindo lá em cima. Ele está aqui. Aqui. Esse é o macho ou a É fêmea? macho. A fêmea é diferente do macho? Sim, um pouquinho. O canto dela é um pouco diferente, um pouco mais baixo. E a plumagem sempre diferente. Ela é mais simples, menos preto e branco, é mais cinza. Tá vendo ela? Eu estou vendo ela pela primeira vez. Possivelmente só existe aqui, Sim, na serra. Eu creio que a grande possibilidade é que ele só ocorre nessa região bem preservada. Mas para confirmar que a espécie é mesmo desconhecida, a ave terá que ser capturada e estudada em detalhes. No Parque do Cristalino, descobrimos que a copa das árvores gigantes abriga um mundo desconhecido. Espécies que só podem ser vistas com lentes de longo alcance. O macuru de peito marrom, o furriel de encontro, a pipira de bico vermelho, o tiê de topete. Conhecemos rãs que também vivem só no alto. Elas têm ventosas nas pontas dos dedos, por isso conseguem se fixar nos galhos. A concentração de grandes grupos atrai a atenção dos predadores. Qualquer descuido e elas viram comida de jacaré. Este é
é o jacaré-coroa, a menor espécie das Américas. Ele não passa de 1,5 metro. Nessa trilha, encontramos outro bicho muito curioso, um sapo extremamente colorido e brilhante. Os nativos o consideram muito venenoso. É uma espécie ainda desconhecida. A ciência não sabe nada sobre ele, não tem nem nome. Quem é esta mulher que grita no meio da mata? A bióloga Maria Lúcia conversa com os macacos. Ela conhece todos e chama cada um pelo nome. Jomeu. Aquele lá é o Jomeu. Você chama, eles respondem. Respondem. No esforço pessoal, a bióloga Maria Lúcia está tentando salvar 57 macacos na reserva florestal dentro da cidade de Alta Floresta. Nós estamos numa trilha e tem 2 bandos, de um lado e do outro. Sim. Eles são rivais. Sim, eles são rivais. Desde a morte do Alfa, um dos alfas do grupo, Hugo, numa guerra, numa briga entre eles. Numa briga. Agora, 3 indivíduos, 3 machos, o Jomeu, o Tom e o Cirilo, formaram um pequeno bando e eles querem súditos para serem os alfas, os dominantes. Maria Luísa chama novamente os macacos pregos. Estão respondendo. Querido Jomeu, vem querido, vem. Ele está descendo, se aproxima com muita timidez. O Tom, ele vai ficar arisco. Só Tom. Tom. Você tem que ficar parado, tá? Tá desconfiado. Ela estende a mão com a banana e olha para o outro lado. Aqui, bebê. Eles sempre voltam para a parte mais alta, onde se sentem em segurança. Tiram a casca e comem a banana. Cirilo. Vem, Cirilo, vem. Cirilo, meu querido. Para cada espécie de macaco, a bióloga tem uma forma de chamar. Como é que você chama o macaco-aranha, Maria? Aranhas de cara preta atendem o chamado e começam a descer, mas não gostam da nossa presença. Esse tipo de comportamento é uma ameaça. A outra chega e fica pendurada pelo rabo de cabeça para baixo. Enquanto Maria Luísa dá atenção aos aranhas, os pregos aproveitam para pegar as bananas. Aquela ali é uma fêmea, tá vendo que ela tá com o filhote? Esse filhotinho nasceu dia 31 de outubro. Olha, esse daqui é o pernilongo, ali ele não tem uma mãozinha, tá vendo? Nesta reserva florestal havia um pequeno zoológico que funcionou por quase 20 anos. Os animais foram removidos para outro parque, mas os macacos ficaram. A cidade foi crescendo e a reserva se tornou mais isolada. Uma ilha de grandes árvores no centro de Alta Floresta. Nesse período eles se reproduziram, né? E não tem predador natural, então a população aumentou bastante. A ilha de selva na área urbana ficou pequena para os macacos. Eles se arriscam saindo da reserva para pegar comida nas casas. O macaco-aranha precisa de 200 hectares como área de uso e aqui ele só tem 17. Então ele tem um esforço extra, se arrisca atravessando uma perimetral, um pasto com casa, fundos de outras casas com cachorro, com cavalo, enfim, uma outra avenida para alcançar um pé de castanha, para comer castanha.
A bióloga Maria Luísa tem um projeto para transferir os macacos da cidade para uma área de floresta preservada. Mas a tentativa de salvar os animais esbarra na burocracia das autorizações e na falta de recursos. Você tem dedicado uma boa parte da sua vida a esses macacos, né? Sim, é um compromisso que eu assumi com cada um deles. Eu venho, eu sei que eles precisam disso. Primeiro como cidadã eu faço isso, depois como bióloga. Eu acho que eu faço o meu papel, faço o que me cabe. Mais nada. Um olho d'água. É assim que nascem os rios de água cristalina da Serra do Cachimbo. Nascentes como esta dão origem a pequenos riachos que vão se encontrando pela selva até formar os rios e as cachoeiras. Dá para ver claramente a água brotando da areia. Com o nascimento dos rios, surgem também os peixes, cardumes que vão se expandir pela Amazônia, seguindo o fluxo das águas. As plantas aquáticas fazem a decoração natural das nascentes. O Rio Formiga é um desses afluentes que nascem na selva e abrem caminho por entre as árvores, levando a água que brota da terra ao encontro de outros rios. Pelas trilhas da área militar do Cachimbo, passamos por trechos de pedras onde correm pequenos riachos. Seguimos para uma torre de observação no meio da floresta, um ponto estratégico. São mais de 40 metros de altura e muitos degraus. Da torre, nós ficamos ao nível das árvores mais altas da Amazônia, um local perfeito para observar o comportamento das aves. Logo ali, naqueles galhos, um casal de jacutingas. Jacutingas de papo vermelho que só ocorrem na Serra do Cachimbo. A torre é como uma arquibancada, de onde podemos acompanhar o espetáculo da vida na selva. O voo rasante do tucano, o passeio das araras, a revoada dos papagaios e lá no meio da vegetação, o tamanduá-mirim subindo na árvore. O macaco prego fazendo a primeira refeição do dia. E a beleza das aves raras da Serra do Cachimbo. Esta é a anambé pompadora, com sua plumagem da cor do vinho que realça entre o verde da floresta. A anambé azul é outra raridade. E a marianinha, o papagaio que parece ter inspirado as cores da bandeira nacional. A mesma separação pelos rios, como acontece com os macacos, ocorre também com as aves. Os tucanos, por exemplo, o de bico preto só existe na Serra do Cachimbo, por isso ele é tão raro. Curioso é o tucano araçaí mulato. Ele tem as penas do alto da cabeça, diferente de todos os outros tucanos. É uma espécie pouco conhecida. O araçaí de pescoço vermelho também faz parte dessa família de aves raras. A bióloga Andréa Nunes é coordenadora da primeira expedição de cientistas que estudam as espécies da Serra do Cachimbo. Mas a floresta intransponível dificulta o trabalho dos técnicos. A experiência tem indicado que essa área é uma área de muita importância, embora a gente só possa estar trabalhando numa extensão pequena em relação ao total que a Serra do Cachimbo abrange. Você não consegue muito longe, os rios eles são de difícil navegação, você praticamente não tem acesso terrestre na grande maioria da área, você tem paisagens muito bem conservadas em quase toda a extensão do Cachimbo. Vai sempre existir a possibilidade de que você vai estar descobrindo novas espécies. O difícil acesso à floresta e a presença dos militares deixam intocada a maior parte da Serra do Cachimbo. Mas fora desse oásis, a situação é bem diferente. Os desmatamentos estão avançando sem controle.
Dentro do Parque do Cristalino, a madeira está sendo roubada. Muitas árvores já foram derrubadas. Depois de várias denúncias, a Justiça Federal transferiu a administração do parque para o governo federal. Cabe ao IBAMA a fiscalização. O Casal de Araras é o que resta de uma área destruída ilegalmente. Onde havia floresta nativa, ficou a imensa clareira. O acampamento dos madeireiros ainda está montado bem na margem do rio. Dentro do Parque do Cristalino, marcas da destruição, do desmatamento, do descumprimento das leis ambientais. E o que foi feito com os invasores daqui? Veja bem, Chico, apesar de todo o empenho que a gente está tendo como instituição responsável pela guarda ambiental desse parque, a gente infelizmente ainda se depara com situações como essa. O órgão vai ter todo o empenho para nós conseguirmos identificar quem são os responsáveis por esse crime ambiental. Mas são tão poucos os fiscais que os madeireiros chegaram a abrir uma estrada dentro do parque. Derrubaram árvores e transportaram os troncos para as serrarias. E nada aconteceu. Outra ameaça séria. Esta é a fronteira agrícola do estado de Mato Grosso. As fazendas estão entrando pela Amazônia, uma das maiores taxas de desmatamento do país. É a floresta sendo destruída para dar lugar à agricultura e à pecuária. Desmatamentos desenfreados, tais como as nossas florestas se extinguindo, a gente vai dia a dia percebendo que elas estão indo embora e com isso a gente começa a perceber já algumas diferenças assim fundamentais no próprio clima na região. Mas um perigo ainda maior ronda a grande área verde do sul do Pará e norte de Mato Grosso. A BR-163, por onde passa a maior parte da madeira retirada ilegalmente da selva. O que me preocupa é a pavimentação da BR, que vai provocar um grande fluxo, né? Vai provocar realmente um aumento na visitação da área. O meu medo é que isso possa provocar alguma alteração no deslocamento dos animais como um todo, enfim, na dinâmica das comunidades. Se nós não tivermos um cuidado grande mesmo com a implementação dessa rodovia, nós podemos ter um futuro aí assim não muito bom. A rodovia que liga Cuiabá a Santarém passa nos limites da Serra do Cachimbo. Antes, havia controle por parte do IBAMA. Agora, os caminhões carregados de madeira têm trânsito livre pela estrada empoeirada. Sem fiscalização, não é possível saber se as cargas estão legalizadas ou não. A decisão do governo federal de asfaltar a estrada é necessária para o progresso, mas preocupante para a preservação do meio ambiente. Nas trilhas da Floresta do Cristalino, uma vegetação bem preservada. Na selva amazônica, encontramos árvores com 50, 60 metros de altura. Difícil de acreditar. Mas esta figueira é um exemplo. Esta parte aqui é só a raiz. O tronco da árvore está ali. E olhando de baixo para cima, a gente não vê nem a copa. São figueiras, jequitibás, castanheiras, as árvores mais altas da Amazônia. No meio da mata, um jardim escondido. Nesta área, as flores nascem nas rochas e fazem a decoração da floresta nativa. A diversidade de ambientes é muito grande na região do Parque Cristalino. Então, nós descobrimos e denominamos essa área como Jardim Secreto, totalmente natural, totalmente virgem. Então, vamos nos mostrar esse jardim natural da selva. Certo. Então, isso aí já é um abacaxi miniatura, o que é isso? Isso é um abacaxi do mato, né? Da onde vem o abacaxi que comemos hoje. Essa aqui são as samambaias, né? Que também nascem. Os filodendros. Ali temos também da família do gengibre, essas flores vermelhas. Trazer as pessoas para conhecer a beleza que se esconde à sombra das árvores gigantes é uma forma de preservar a Amazônia.
e as pessoas se emocionando, abrindo para pesquisas, para que a gente possa conhecer a Amazônia, porque não conhecemos, especialmente aqui. Nós estamos com espécies novas sendo descobertas a cada dia na área do Parque Cristalino. Onde tem muitas árvores. Francisco veio do Nordeste há 17 anos em busca de fortuna nos garimpos. Não conseguiu ficar rico, mas descobriu o ouro verde da floresta. Desse lado de cá, lado esquerdo, aqui tem o Ninho Arara. Eu conheço um pouco, bastante, não só um pouco, mas bastante. Conhecemos algumas plantas medicinais, né? Nós temos uma aqui que é o jaborandi anestésico, que é encontrada no meio da floresta amazônica, né? Podemos fazer um teste. Vamos fazer o teste com 2 folhas, né, dela. Isso daqui é uma planta que você pode provar, você pode mastiga. Não, tá ali. Mastiga, só que você não pode engolir a saliva. Joga fora. Isso. Realmente. Começa a adormecer os lábios. Fica dormente. Bem dormente. E demora em torno de 20 minutos. Mas isso é só no lábio que sente? Ou, por exemplo, se eu tiver um ferimento no braço, eu posso passar? Você pode passar. Usa, de preferência, a raiz. É mais forte. É mais forte. A raiz, geralmente, ele começa a atingir. O guia nos leva para conhecer uma palmeira que se desloca entre as grandes árvores para receber a luz do sol. Essa é a paxiúba, uma palmeira que nós temos aqui. Isso aqui são as futuras raízes dela. Ela vai sair, que são essas aqui. Mas por que ela tem essas raízes assim? É uma palmeira totalmente diferente. Isso daqui é uma forma dela sustentar, porque ela cresce, ela rompe toda a copa das outras mais baixas, das árvores mais baixas. Então, para receber luz em cima, entendeu? Então, ela não é que ela chega a engrossar tanto, mas ela mais cresce do que engrossa. Por isso que ela tem que ter essas pernas espaçosas uma da outra, que é para sustentação dela. Ela parece um polvo, cheia de tentáculos. Exatamente, exatamente. É muito interessante. Para sustentação. Você acha elas com as raízes bem maior, forma aquela roda de raiz. Você olha assim, você admira. Isso é uma admiração. Isso é coisa da natureza. Coisas da Amazônia. Em 2 semanas no Cristalino e na Serra do Cachimbo, tivemos amostras valiosas da Amazônia desconhecida. O retrato de um Brasil com a natureza ainda preservada. Um patrimônio que não pode ser destruído pelas ameaças que rondam a floresta.